tarde, Fernanda Paciência aqui com vocês. Conforme prometido, né? Eu falei que eu ia entregar para minha lista de transmissão para vocês que estão no meu grupo do Telegram, uma maratona de inteligência emocional, porque muitas vezes eu falo em lives e falo no meu conteúdo sobre inteligência emocional, mas as pessoas me perguntam, né? Como aplicar isso no relacionamento e qual a importância disso no meu relacionamento? Por que eu tenho que ter inteligência emocional? Então, eu vou começar primeiro dizendo o que é inteligência emocional. Inteligência emocional é a nossa habilidade de lidar com as nossas emoções. É como eu enfrento, não é se eu passo por mais ou por menos problemas, mas é como eu enfrento e como eu reajo a essas emoções. Então, isso é inteligência emocional. E por que ela é importante no relacionamento? Então, eu faço bastante treinamento, né? Vocês que me acompanham sabem, bastante treinamento em empresas, e eu falo bastante sobre inteligência emocional no contexto organizacional, por conta até de metas de relacionamento, são pessoas que não têm convívio e sentimentos e convivem juntas, enfim. Mas por que trazer isso para o relacionamento? Porque essa é uma experiência que eu vivi na minha vida. Eu sou casada há 13 anos. Durante esses 13 anos, nós passamos por 2 divórcios e nos casamos por 3 vezes, né? Casadinhos no civil por 3 vezes. E eu passei por diversas situações que eu tive que buscar na sabedoria em como lidar e como reverter algumas situações dentro do meu casamento. Aí você pode estar se perguntando assim, mas Fernanda, só dependia de você? Não, mas depende daquele que buscou primeiro. Então, eu falo para você agora, se você está ouvindo, talvez a mudança do seu relacionamento esteja nas suas mãos. Porque eu mandei no áudio sobre o jeito Harvard de ser feliz para vocês, né? Se vocês não ouviram, ouçam lá. E aí vai estar lá, vai falar assim que só 10% da nossa felicidade depende das circunstâncias. Então eu não posso mudar o outro. Seria muito bom, né? Eu tenho certeza que vocês achariam maravilhoso que vocês pudessem fazer um processo, abre a cabeça do marido, da esposa, muda tudo lá e dá tudo certo daqui para frente. Só que não é assim. E nós só podemos mudar a nós mesmos. Então eu posso me mudar, eu posso mudar o meu comportamento. E aí o ser humano, ele é espelho. Se eu mudo o meu comportamento, eu passo a refletir uma comunicação diferente e eu, por consequência, eu mudo o outro. E aí talvez esteja o grande segredo dos relacionamentos. Porque nós, dentro do casamento, de relacionamentos mais duradouros, namoros mais compridos, né? Se for o caso de um de vocês, o que acontece? Eu quero que o outro mude. E aí eu fico nessa expectativa eterna. Eu quero que ele mude, eu quero que ele me surpreenda, eu quero que ele me faça uma surpresa, eu quero, só que eu não comunico isso que eu quero com a importância que precisa, e eu também não mudo. E aí fica naquele ciclo vicioso. Eu reclamo, não sou feliz, ele não faz, ele que tem que mudar, a culpa é dele, enfim. E aí vocês podem estar questionando uma outra questão. Ah, Fernanda, você é cristã? Sou. Deus fez um milagre? Fez. Na minha vida fez. Só que muitas vezes a gente fica esperando um milagre, e até para aqueles que não são tão apegados com Deus, enfim, fala assim, eu quero que Deus mude. E aí a gente acha que Deus vai fazer e a gente não precisa fazer a nossa parte. Não, nós precisamos fazer a nossa parte. E a inteligência emocional é a nossa parte. Porque o convívio a dois pouco tem a ver com o milagre, tem mais a ver com comportamento. E aí é disso que a gente vai falar aqui nessas 4 aulas. Então, como vai funcionar a maratona? A inteligência emocional é dividida em 4 esferas: autoconhecimento, que nós vamos falar hoje; autogestão, que nós vamos falar amanhã; empatia, que nós vamos falar no domingo; e gestão de relacionamentos, que nós vamos falar na segunda. Por quê? Que aí nós já vamos começar a semana, vamos ter um diferencial aí durante o final de semana, para a gente já conseguir começar a mudar os nossos relacionamentos. Então, hoje nós vamos falar de autoconhecimento. Ah, mas Fernanda, é de relacionamento, eu quero saber do outro. Mas antes de eu saber do outro, eu tenho que saber de mim, eu tenho que me conhecer. E aí, eu quero que você escreva os seus sentimentos, porque nós temos que conhecer os nossos sentimentos. Como você se sente?
E aí nós temos que dar nomes aos nossos sentimentos. Esse é o primeiro passo. Então você tem que falar assim: eu me sinto frustrada com o meu relacionamento, ou eu me sinto feliz. Eu me sinto triste quando. E aí você vai falar, quando ele esquece do meu aniversário. Eu me sinto frustrada quando ele não me faz uma surpresa. Eu me sinto entristecida quando ele não me valoriza. Comece a dar nomes para esses sentimentos, porque você tem que se conhecer. Então não adianta eu querer conhecer o outro. Primeiro eu tenho que me conhecer, conhecer os meus sentimentos, conhecer os meus gatilhos. Então, quando você se conhece, você sabe qual é o seu gatilho. E aí, nessa questão do gatilho, eu queria que você pensasse assim: o que me tira do sério? Tem algumas coisas, o pastor Cláudio Duarte fala, eu já assisti muitas ministrações dele, e tem uma que ele fala assim: nós temos que buscar o outro não é perfeito, mas nós temos que buscar no nosso parceiro defeitos que nós toleramos. Então, começa a pensar os defeitos que o seu parceiro tem, os defeitos que o seu marido tem. Eu não gosto da palavra parceiro, viu? Que o seu marido tem. São defeitos que você tolera? Ou tem algum defeito que você não tolera? Porque o que acontece com o casal, né? Nós temos que viver o 2 em 1. Casou, é só um. Independente de crença que agora eu tô falando. A Bíblia diz, né, que uniciam os dois e serão uma só carne. Mas, né, se você não tem essa crença, independente, vocês serão um, porque vocês deixam de ser um homem e uma mulher para ser um casal. E aí, vocês sendo um casal, vocês têm que ceder. Esse já é o princípio. E eu já te pergunto, você está cedendo em algum aspecto? Só que Fernando, mas no que eu vou ceder? Só eu vou ceder? Ele não vai ceder? Não, os dois vão ceder em algum momento. Por isso que você tem que considerar para você o que para você é inegociável e o que para você é aceitável. Então, eu vou dar um exemplo. O meu marido, quando nós nos casamos, na casa dele o almoço é meio-dia. Assim, meio-dia. Não tem saída. Na minha casa, quando eu era solteiro, o almoço era 6 horas da tarde. Quando nós nos casamos, isso foi um ponto ali que até hoje ainda às vezes pega aqui em casa por causa do horário das refeições. Mas qual é a nossa realidade de casal hoje? Ele almoçava meio-dia, eu almoçava às 6 horas da tarde. Qual que é a nossa realidade de casal? Hoje o almoço na minha casa aqui, via de regra, é 2 horas da tarde, estourando. Mas 1 hora, 1h30, tá saindo o almoço aqui, independente se é segunda, sexta, né, sábado e domingo. Porque nós achamos a nossa realidade de casal. Então, o que para você é aceitável? E nisso você pode ceder. Agora, naquilo que te fere, você não pode ceder. E aí você vai ter que se conhecer. Ah, Fernanda, ele reclama que eu vou na casa da minha mãe. Isso era uma reclamação do meu marido também, tá? Que eu vou muito na casa da minha mãe. Lá no início ele reclamava muito. Então eu tenho que saber até onde eu posso ceder. Ah, eu não vou ver mais a minha mãe? Isso não é, isso já é abusivo. Mas será que eu estou indo demais, estou envolvendo demais a minha mãe no meu relacionamento e talvez eu tenha que diminuir? E é nisso que nós vamos começar a ceder, só que para isso você tem que ter autoconhecimento, você tem que saber qual é o seu limite, quais são os seus valores inegociáveis, quais são os seus gatilhos, o que te tira do sério, o que ele faz que te tira do sério. Deixa eu ver uma coisa que meu marido faça ainda hoje que me tira do sério. Eu vou pensar, tá? Vou pensar. Hoje hoje quem me conhece sabe, poucas coisas me tiram do sério. Mas mentira me tira do sério. Mentira me tira muito do sério. Me tira num nível bem assim, muito. Mas assim, de hábitos. Tem uma coisa que me tira do sério. Meu sofá não é encostado na parede, né? Vocês estão vendo aqui. Me tira muito do sério. Isso não é só meu marido, tá? É qualquer pessoa. Se chegar aqui e ficar mastigando ou respirando aquela respiração ofegante assim, ó, no meu ouvido por atrás, sabe? Isso me tira do sério muito. Me tira do sério, é inexplicável, né? Não sei se a ciência explica, é uma questão muito fisiológica, eu não sei, mas isso me tira muito do sério. Então, se meu marido sempre fizer isso, eu tenho que saber que isso me tira do sério, porque eu já tenho que falar para ele, olha, não faça isso porque isso me tira do sério. Porque às vezes nós não identificamos o que nos tira do sério e quando vê nós estamos brigando
E no fundo a gente não sabe nem bem por que tá brigando, porque nós ficamos irritados por uma situação, porque isso aqui me irrita. Você chegar aqui, meu filho mais velho faz isso sempre, e sempre eu falo para ele, Antônio, não mastiga atrás de mim, porque eu já mudei de lugar no cinema, por ter gente mastigando assim atrás de mim. Quando eu andava de ônibus muito, eu já mudei de lugar, já desci do ônibus por ter alguém mastigando chiclete assim aqui atrás, porque é um negócio que me tira muito do sério. Então, você tem que conhecer o que te tira do sério, para você poder falar assim, olha, amor, isso aqui que você faz me tira muito do sério. Então, se você não fizer, a gente vai conseguir ter uma convivência mais harmoniosa. Mas como que você vai conseguir isso? Se conhecendo. Então, qual é o exercício que eu quero te deixar aqui? Eu fiz uma colinha aqui que eu não quero deixar de falar nada. Qual é o exercício que eu quero te deixar aqui? Eu quero que você liste os seus sentimentos. Liste. Então, lista primeiro 5 sentimentos bons e 5 sentimentos não tão bons. Então, lista ali. Eu fico feliz quando? Quando nós saímos para jantar, de repente. Eu me sinto amada quando, sei lá, ele faz café para mim. Só tô falando de mim, tá? Minha experiência. Eu fico muito feliz quando ele faz café para mim, ele sabe disso. Eu me sinto amada quando ele tira o meu óculos quando eu durmo. Eu tô falando aqui sem óculos para não dar reflexo, mas vocês, quem me conhece, sabe que eu não enxergo, né? E eu durmo de óculos, a maioria das vezes, porque eu deito assistindo televisão, e é meu marido que tira o meu óculos, que aí eu caio no sono, entorto a cabeça assim, ele que tira o meu óculos. E eu me sinto muito amada e muito cuidada quando ele faz isso. Então, liste esses sentimentos e o quando. Me sinto feliz quando, me sinto amada quando, me sinto protegida quando. E por que você vai fazer esse exercício? Eu coloquei lá no meu feed essa semana as 5 linguagens do amor, porque nem sempre o amor vai dizer assim, eu te amo. E nem sempre nós percebemos amor só com a palavra eu te amo. Nós percebemos amor e demonstramos amor por formas diferentes. Aí dá uma olhadinha lá no feed. Por dar presentes, por ter tempo de qualidade, por essa proteção. Então, quando você fizer esse exercício, você talvez está falando assim, talvez você respondeu algumas das enquetes lá no meu Instagram falando assim, eu não ouço eu te amo todos os dias. Mas todos os dias ele faz um café para você, ele leva o seu carro para lavar, isso também é demonstração de amor. Ele cuida das suas coisas, não sei. Então, 5 coisas, você vai listar esses sentimentos positivos. E aí você vai listar também 5 negativos. Eu me sinto frustrada quando ele chega tarde em casa. Isso acontecia muito comigo, num nível hard, assim, né? Então eu me sentia muito frustrada quando ele... E ainda mais quando eu ligava para ele, ele falava assim, eu tô chegando. Era 8 horas da noite, 9 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, e eu tô chegando. Até um dia que eu perguntei para ele se tá vindo de ré na Dutra, não é possível, porque ele falou assim, tô chegando, era umas 8 horas da noite, ele tava aqui na Axê, para quem conhece aqui, né? É no quilômetro, eu acho que era mais ou menos no 220 da Dutra. E aí, quando eu liguei de novo, ele falou, tô na Toga, que é para trás. É no 224, eu acho, a Toga. Não vou saber direito, mas... Aí eu falei, não, você tá vindo de ré, né? Porque estava mais perto, agora tá mais longe. Então, eu me sentia muito frustrada quando ele chegava à tarde e estou chegando dele. Eu me sinto triste quando? Quando ele esquece o aniversário, quando... Não sei, você vai dizer aí. Eu tô tentando pensar hoje, eu vou pensar, se vocês colocarem aqui querem, eu vou colocar no último dia da maratona, eu vou contar a minha história toda. Eu nunca contei a minha história toda de forma estruturada para ninguém, eu acho. Nem na igreja. Nunca contei, eu acho. Só as pessoas que convivem comigo, mas assim, certos amigos conhecem mais um lado, minha família conhece mais um lado, mas a história toda junto, eu acho que só eu e meu marido mesmo, e Deus. Então, eu vou contar. Então, eu tô tentando pensar o que me deixa triste hoje, mas pouca coisa me deixa triste, mas com ele, né? Porque hoje a gente consegue dialogar e eu creio que até o final dessa maratona aqui eu vou conseguir passar para vocês uma forma de dialogar. Então, você vai colocar 5 sentimentos. Eu me sinto triste quando, eu me sinto frustrada, eu me sinto desprotegida, eu não me sinto amada quando, e aí você vai colocar. Então, eu preciso que você faça esse exercício com essa lista de sentimentos para que você conheça os seus sentimentos e você comece a perceber o que para você é negociável ou não. E aí, para você dizer o que é negociável ou não, eu vou pedir para que você coloque esses seus valores. Comece a pensar assim. Para mim, visitar minha família é negociável, eu consigo diminuir.
Trabalhar fora não é negociável. Eu vou continuar trabalhando fora, por mais que ele diga que não quer, porque isso para mim não é negociável. Então, quero que você faça pelo menos uma listinha de 3 coisas que ele já te pediu, ou ela, né? E é negociável, você consegue, né, rever alguma coisa ali. E 3 que não são negociáveis, porque a gente tem que saber qual é o nosso limite. Porque a gente fala bastante de relacionamento abusivo, e isso aqui passa pelo relacionamento abusivo. Se ele está me exigindo algo que não é negociável, a gente já está numa linha bem tênue. Então, é nesses aspectos que nós temos que nos conhecer para saber qual é o limite e saber negociar ou expor a importância do que não é negociável. Deixa eu ver algo que não seja negociável para mim dentro do relacionamento. Vou pensar. Tá difícil hoje, hein, para mim. Não é negociável, por exemplo, parar de trabalhar totalmente. Parar de trabalhar. Zero atividade. Isso não é negociável, porque eu já fiz, né? Por opção minha. Eu já parei de trabalhar, fiquei 2 anos em casa, sendo mãe, bem bonitinho, tudo. Eu gostei. Só que hoje não é uma realidade. Hoje não dá para negociar isso. Hoje eu trabalho em casa, tenho outro tipo de atividade, mas eu trabalho ainda. Então, isso não é negociável, ainda que seja, não é vontade, não é o desejo, não é o querer dele, mas é a expressão de desejo, sabe? Aquela coisa que você quer idealizada, é o dele ainda, mas não chegou, não, nesse momento da vida que eu tô gravando esse vídeo, não é negociável. Então, você vai pensar, o que que não é negociável? Não é negociável para mim eu deixar de apoiar minha família que eu digo, minha mãe e minhas irmãs. Se ele falasse para mim, olha, a partir de hoje você não ajuda mais a sua família, não vai lá, vai cortar vínculo, isso para mim não é negociável. E aí eu tenho que expor para ele qual é a importância disso na minha vida. Então eu quero que você faça isso. 3 coisas que você pode negociar e 3 coisas que você não pode negociar. Deixa eu dar um exemplo aqui do que eu posso negociar. O horário do almoço, que foi um exemplo simples, mas que causa muita briga, eu posso negociar e almoçar mais cedo. Tanto que hoje, depois de 13 anos, né, eu já me acostumei. Hoje eu já acho que a minha mãe almoça muito tarde, porque essa é a realidade da minha família hoje. O que mais que eu não posso, o que eu posso negociar? Eu posso negociar. Tem algumas coisas aqui em casa que a gente está sempre negociando. Questão de mobília, a gente está sempre negociando. Algumas coisas eu não abro mão, aí algumas coisas ele abre mão. E a gente vai. E aí, só que a gente tem que saber. E aí, na manhã não, só no domingo a gente vai falar do outro, né? Por enquanto a gente tem que focar em nós. Então pense nisso, no que não é negociável e o que é negociável e comece a refletir os seus sentimentos e os seus gatilhos. Comece a se perceber, a se conhecer. A partir do momento que você se conhecer, você vai conseguir ter uma entrega melhor, uma entrega de relacionamento melhor, se relacionar melhor com o seu marido, com a sua esposa, porque você vai se conhecer mais. Porque às vezes, e aí agora, só para finalizar, que eu não quero estender muito, eu até falei de romance lá no meu feed também essa semana. Às vezes, a gente idealiza um relacionamento. E a gente idealiza por onde? Por filmes, novelas e pelas redes sociais. Porque nas redes sociais, você acha que eu coloco lá quando eu brigo com meu marido? Ninguém coloca. E aí a gente fica olhando assim e fala assim, nossa, mas a Fernanda é tão feliz. Nossa, a vizinha aqui, que marido que ela tem, faz tudo por ela, como ela é feliz, só meu marido é isso aqui. Olha, fulano de tal, que marido incrível, eu que se tracha aqui. A gente idealiza, só que a gente não vê os bastidores. A gente só tá vendo o palco das outras pessoas. A gente não tá vendo o que acontece dentro da casa deles. E talvez essa pessoa que você olha aí e fala, nossa, que feliz, que maravilha, que marido incrível, na verdade não seja isso. Então não meça o seu relacionamento pelo que você está vendo em rede social. Não meça. E não meça por novela. Eu gosto de ver romance, eu assisto muito filme Água com Açúcar, eu gosto, porque quando eu quero fazer nada, sabe? Eu assisto esses filmes, assisto fofoca, que é para abaixar um pouco a mente. Eu assisto. Só que por muito tempo eu idealizei, eu quero que chova pétalas de rosas aqui em casa. Eu quero que ele faça uma surpresa, não sei o quê, só que a vida real não é assim. E nos filmes, como que o filme acaba? Tem aquela corrida do aeroporto e para o avião e não sei o quê, e eles se abraçam e ó, que ali o filme acabou. Só que ali a nossa vida começou.
É no sim que a nossa vida começa, é no casamento que a nossa vida começa. Só que os filmes não mostram isso e a gente idealiza. Idealiza que tem que ser tudo lindo, idealiza que ele vai se ajoelhar no meio da rua, idealiza, sei lá, tantas coisas. Só que não acontecem assim. E não acontece assim na vida dos outros. A gente idealiza por rede social. Eu, por muito tempo, medi meu marido, meu casamento, pelo que minhas amigas contavam. E eu falava, nossa, fulana é de tanta sorte, né? Casada com esse homem maravilhoso que faz tudo por ela, que lambe o chão que ela pisa. E na verdade não era. Depois, quando a gente vai amadurecendo e a gente vai conhecendo, a gente vê que não é assim. Então, não idealize pelo relacionamento de ninguém, não idealize pelo relacionamento dos seus amigos, não idealize por relacionamentos que você vê na rede social e não idealize por filmes. Viva o seu relacionamento, porque o melhor dos relacionamentos está dentro do seu. Você está casado com a pessoa certa, com a mulher certa, com o homem certo, para te fazer feliz, porque nós somos difíceis, eu sou difícil, meu marido é difícil, você aí é difícil, nós somos difíceis. Só que cada um se encontrou e a gente tem uma dinâmica para fazer isso dar certo. E qual é essa dinâmica para fazer isso dar certo? Inteligência emocional, tá? Então, hoje, faça esse exercício de autoconhecimento, olhe para dentro de si, olhe para o seu relacionamento, faça um exercício essa semana de não ficar acompanhando relacionamento ideal, ou se você tem algum casal que você fala, nossa, perfeito, dá uma anotadinha ali, só para você no final dessa maratona lembrar que não tem relacionamento ideal, ainda mais em rede social. E é isso. Amanhã eu volto com autogestão. E aí a gente vai falar um pouco de como eu gerencio as minhas emoções e como eu lido com as minhas emoções. Então não perde. Convida, só quem está recebendo esse vídeo, quem está no grupo do Telegram ou na lista de transmissão. Quer convidar alguém? Compartilhe o link do grupo, ou se você está pelo WhatsApp, manda para mim o contato, eu mando o meu contato para a pessoa dizer, quero participar da lista de transmissão, e aí a pessoa vai começar a receber também, tá bom? Então, obrigada, boa tarde, e dúvidas, se tiverem, quiserem falar comigo, vocês que estão ali têm os meus contatos, ou pelo Instagram, manda um direct e aí eu respondo, tá bom? Boa tarde!